Olá, alunos! Vamos começar aí nossa disciplina de Microbiologia 2. E o primeiro tema que nós vamos abordar é sobre a infecção do trato urinário, né? Também conhecida como ITU. O exame que a gente faz no laboratório de microbiologia para diagnóstico dessa infecção é a cultura de urina, ou também conhecida como urocultura. E essa é a cultura mais comumente realizada, né, no laboratório de microbiologia. Então, aí vamos começar falando um pouco sobre ela. Antes de falar da cultura, nós vamos falar dos agentes etiológicos, ou seja, agentes causadores, né, das infecções do trato urinário. Os agentes etiológicos mais comuns, né, numa infecção comunitária são esses quatro, né, aqui que a gente está relacionando aqui em cima, que é a Escherichia coli, né, que é a mais comum de todas, seguida da Klebsiella, do Proteus, que é comum principalmente em meninos, né, e o Staphylococcus saprophyticus, que a gente vai estar isolando mais comumente em mulheres sexualmente ativas. Então, esses três primeiros, se vocês lembrarem, né, são bacilos gram-negativos, que são fermentadores de glicose, né? Então, eles são daquele grupo das enterobactérias, né? Então, estão todos bacilos gram-negativos. E existe esse aqui, o Staphylococcus, né, que o próprio nome diz, ele é um coco gram-positivo, né? E aí ele também pode ser menos comum, é menos comum, mas também pode ser, né, um agente de infecção do trato urinário. Quando a gente vai observar os pacientes que estão hospitalizados, então esses agentes etiológicos mudam. E aí, os que passam a ser mais comuns, né, como causadores de infecção urinária dentro do hospital, já são essas bactérias relacionadas aqui abaixo, tá? Então, entre elas, a gente pode citar outras enterobactérias, e aí a gente tem, por exemplo, Citrobacter, Priodie, que pode aparecer, Enterobacter, tá? A gente tem os não fermentadores de glicose, lembra? Os dois mais comuns não fermentadores de glicose é a Pseudomonas aeruginosa, né, e o Acinetobacter. Então, em infecções hospitalares, né, que acontece dentro do hospital, essas bactérias são comuns, até porque elas são bactérias que estão circulando, né, dentro do hospital. Então, por isso, né, que a infecção extrato-urinária por elas é comum dentro do hospital. Temos também aqui o Staphylococcus aureus, né, que também é uma bactéria comum dentro do ambiente hospitalar. E agora já não é mais um bacilo, né? Ele é um Staphylococcus, então é um coco gram-positivo, parente lá do Saprophyticus, né? E por último a Cândida, né? Que se vocês lembrarem, a Cândida ela nem é uma bactéria, é um fungo, né? E aí dentro do hospital ela também pode estar envolvida aí nas infecções do trato urinário. Existem outros uropatógenos que são menos comuns, tá? Mas que eles não crescem em meio de cultura. Tá? Então, esses aqui, essas bactérias, elas não crescem em meio de cultura comum, tá? A gente vai estudar mais pra frente ainda nessa disciplina sobre o Mycobacterium tuberculose, né? Agente etiológico da tuberculose. Então, ela também, essa bactéria ela pode também afetar o trato urinário, né? Não é só o pulmão, pode ir para o cérebro, entre outros órgãos. E a gente vai estudar infecções de secreções no trato genital. Vocês vão ver, a gente vai falar muito sobre essas três bactérias aqui, tá? E elas têm características muito peculiares, por isso elas não crescem em meio de culturas comuns, tá? Como a ausência de parede celular, exigência, né, de nutricional, ser intracelular obrigatório, como a clamídia, por exemplo. E existem outros uropatógenos que eles requerem meios especiais, só que eles são normalmente associados à microbiota normal. Muitas vezes eles podem ser, microbiota normal não está causando infecção do trato urinário, mas já se sabe que eles podem causar, né? É menos comum, é mais raro, mas o Corynebacterium e o Haemophilus podem causar. Agora eles são micro-organismos exigentes, então não vão crescer nesses meios de culturas que a gente semeia normalmente, tá? Mas antes de começar a falar propriamente, a gente tem que lembrar, né, da anatomia do trato urinário. Então,
a gente, independente se, né, é homem ou mulher, a gente vai ter a uretra, né, só vai ser diferente. A uretra da mulher é bem mais curtinha, né, que é um dos motivos que da mulher, né, ter infecção do trato urinário mais comum, né, mais comumente. Então, aqui está a uretra do homem, ela é mais comprida. O outro motivo é que a uretra da mulher, né, o canal, o perianal, né, o ânus, ele fica muito próximo da vagina, e com isso, essa proximidade, as bactérias que estão na microbiota normal do intestino, elas facilmente, né, através da higienização incorreta, né, da mulher higienizar, como por exemplo, pega o papel e traz de trás para frente, ela leva as fezes, né, para a vagina, e ali as bactérias que estavam nas fezes, que não causam nenhum tipo de infecção, são da microbiota normal, elas vão para a vagina e ali elas podem ascender, né, entrar na uretra da mulher e aí começar a colonizar a uretra da mulher e aí invadir e causar alguma infecção. Por isso que é mais comum em mulher. Homem não, né? Homem não tem essa proximidade e além disso a uretra dele, né, é mais comprida. Então a bactéria ela vem, ela começa a colonizar aqui e ela pode, gente, né? Começou a colonizar aqui a uretra, ela vem subindo, então chega aqui a bexiga. Então, um tipo de infecção do trato urinário é a que a gente conhece como cistite. A cistite é quando a bactéria está, né, infeccionando aqui a bexiga. Então, ela ascendeu via uretra, né? Isso é uma infecção ascendente, que a gente chama. Ela entrou pela uretra e chegou até a bexiga. Quando ela está aqui, a bactéria, então a gente chama de cistite. Mas, né, o sistema urinário está todo conectado. Então, essa bactéria ela pode subir pelo ureter, né, aqui. Se ela estiver infectando aqui o ureter, a gente chama de ureterite, que é mais difícil de diagnosticar, né, a ureterite. E ela pode chegar até o rim, né? Então, se essa bactéria, por via ascendente, subir e chegar até o rim, o paciente ele tem uma doença que a gente chama, né, de pielonefrite. Então, é diferente da cistite. A cistite, a bactéria ainda está só na bexiga. A pielonefrite, ela subiu e foi para o rim. É uma infecção mais grave, né? Então, a maioria das infecções urinárias, elas são o que a gente chama de cistite, tá certo? Então, essa via que eu estou falando para vocês de infecção é a via ascendente. Tem outras formas de chegar, professora? Tem. Tem como chegar também na bexiga ou no rim através do sangue, né? Então a gente fala que é a via hematogênica, ou através, né, do sistema linfático. Então, nesse caso, né, a bactéria vai estar no sangue ou no sistema linfático, e esse sistema é conectado, né, tanto com a bexiga aqui embaixo quanto com o rim, e aí a pessoa pode ter, né, infecção via hematogênica, via linfática, o que é bem menos comum, né, do que a via ascendente. Normalmente essas infecções por via hematogênica ou via linfática são de pacientes que estão hospitalizados, né? Então eles estão com algum instrumento, tipo um catéter, e acaba colonizando o catéter e a bactéria acaba caindo na corrente sanguínea, né? Então, assim, na comunidade, né, infecção comunitária é mais normalmente ascendente mesmo, certo? Aí, um dos passos essenciais, né, é a coleta. E é um grande problema para nós do setor de micro, essa coleta, porque diferente da coleta de sangue que a gente faz no laboratório, a coleta de urina, ela é feita pelo paciente. Então, a gente tem muita contaminação, infelizmente. Então, é importante nós, no laboratório, instruir muito bem esse paciente como coletar essa amostra, tá? Então, qual é a amostra ideal? A amostra ideal é a amostra de segundo jato, né? O que é isso, segundo jato? Lembra? Você descarta um pouquinho da urina, começa a urinar no vaso, joga fora um pouquinho do vaso e coleta o restante da urina no potinho. Então, o segundo jato é isso. Mas para que isso? Né? Descartar o começo da urina. Se a gente voltar aqui, né, nessa imagem,
vocês vão ver que a urina ela fica armazenada aqui na bexiga, certo? Então, quando eu urinar, a minha urina vai passar pela uretra. Acontece que na bexiga a gente não tem bactéria, certo? Se a gente tiver bactéria na bexiga, a gente está com um quadro que a gente chama de cistite. É uma infecção do trato urinário, certo? Mas a uretra, ela é colonizada por bactérias da microbiota normal. Então, quando a urina ela passa pela uretra, ela pode estar carregando essas bactérias da microbiota normal para o potinho. E quando eu cultivar essa urina, essas bactérias que estavam na uretra acabam crescendo e podendo, né, causar uma confusão aí na análise dessa cultura. Então, por isso que a gente despreza o primeiro jato, por isso que é tão importante estar desprezando o primeiro jato. Por quê? Quando eu urino um pouquinho fora, né, e jogo fora, eu estou lavando essa uretra. Então, a segunda urina que vinha aqui da bexiga já vai pegar muito menos, né, contaminação da uretra. Por isso que é essencial a gente estar explicando isso, né, para o paciente, para ele fazer um pouquinho de xixi fora, né, do potinho e depois colher no potinho. Se for homem, é importante que ele retraia o prepúcio, né? E vamos aqui, ó, para essa imagem, ó. Então, aqui é o prepúcio e a glande está lá embaixo. Então, se ele não tiver fimose, né, ele consegue retrair esse prepúcio, que é o ideal. E faz a higienização aqui do prepúcio, da glande, né, antes de coletar. Porque nessa região aqui, ó, gente, fica acumulado muita secreçãozinha, que mais uma vez é uma secreção que contém bactérias da microbiota normal e não refletem o que está na bexiga do paciente. Então, por isso que é importante você, se for possível, retrair esse prepúcio, né? E fazer a higienização adequada para depois coletar a urina. E nas mulheres é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, porque a urina a gente não consegue colher em jato, né? Ela acaba, se você não tomar cuidado, escorrendo pela vagina, que também, além da uretra, tem microbiota normal. No homem não, ele urina em jato, então não tem esse problema. Mas na mulher, a urina ainda pode escorrer pela essa região da vagina. Então, é um pouquinho ainda mais, é mais comum de estar contaminando e mais fácil, né, de a gente receber uma amostra de mulher contaminada, tá? Então, como é que vocês vão instruir? Então, primeiro o paciente vai lavar a mão, claro, né? Aí, depois, na mulher, vocês pedem para ela afastar com os dedos os grandes lábios, para evitar justamente essa urina estar encostando nos grandes lábios que tem bactéria da microbiota normal. Aí, faz a higienização, né, da região vaginal. Se for colher em casa, pode tomar um banho. Se for no laboratório, né, pega um sabão com uma gazezinha, né, passa lá, depois seca com papel toalha nessa região. Continua segurando os grandes lábios com o dedo e urina em jato, tenta urinar em jato, né, dentro do potinho. Lembrando que joga um pouquinho, né, no vaso sanitário e depois o restante você coleta no potinho. Esse frasco coletor, gente, não é qualquer frasco coletor, tá? Lembra que a gente vai pegar essa urina e vai colocar, cultivar no meio de cultura. Então, eu preciso coletar num frasco que seja estéril. Então, o ideal é esses frascos que a gente pode pegar no laboratório ou adquirir na farmácia, tá? Eles vêm assim vedados com esse papel, esse plástico aqui, né? E aí, eles são descartáveis de plástico, com tampa de rosca, né? E aí, na hora, tem que fechar bem direitinho, senão pode vazar a urina. E, principalmente, eles são estéreis, tá? Então, tem que colher nesse frasco. Professora, eu posso receber a amostra de um paciente para fazer cultura de urina em outro tipo de frasco? Não, só em frascos desse tipo, que são estéreis, descartáveis com tampa de rosca, certo? Não pode receber com aquelas... às vezes o paciente chega com potinhos, mas eu fervei, né, em casa, não serve. Porque, no caso, é para uma cultura de urina. Então, qualquer bactéria que tivesse nesse recipiente vai crescer na cultura. Existem também coletas, né, especiais.
Então, uma das coletas é de bebês. O bebê a gente não vai conseguir, né, coletar dessa forma. Então, no laboratório, a gente tem lá esse saco coletor aqui, ó, de bebês. Ele pode ser colocado tanto pela mãe quanto pelo laboratório, tá? Então, você pode ensinar a mãe, se ela falar, não quero coletar aqui, aí você ensina ela a coletar em casa. Lembrando, né, que nenhuma amostra de urina para fazer cultura pode ficar mais do que meia hora, tá? Então, em meia hora no máximo, se você colher em casa, você tem que levar para o laboratório. O ideal é já colher no laboratório, não colher em casa, tá bom? Mas se o paciente morar perto, não está conseguindo e tal, colher em casa, aí você explica para ele. Mas voltando aqui à coleta de amostras de bebê, esse aqui é um saquinho coletor. Eu vou botar um vídeo para vocês aí na disciplina de uma profissional explicando melhor, mas basicamente é da seguinte forma. Essa parte amarela aqui é uma região que tem um adesivo colante. Então a gente tira essa parte amarela, então essa parte aqui vai ser colante. Então eu faço a higienização do bebê, né? Tentando retrair um pouco esse prepúcio. Normalmente bebê a gente não vai conseguir, né? Porque ele tem fimose, muitos deles, então a gente vai conseguir. E aí, mas tenta limpar bem essa região no menininho, né? No bebezinho. E aí, só colocar o pênis do bebê dentro desse orifício. Essa região aqui vai colar aqui, né? Então você espera a criança urinar, fecha esse saquinho e manda para fazer a cultura de urina. Lembrando que não é bom colocar esse saquinho, tem gente que coloca ele aqui, né? Gruda e coloca ele para trás. Não, porque senão a urina vai acabar vazando. Deixa o saquinho solto, tá? Se for colocar a fralda tem que ficar bem solta. E se esse saquinho, gente, com o tempo, essa região, como eu disse para vocês, ela é colonizada por bactérias da microbiota normal. Então, se o bebê começar a demorar para poder urinar, tem que trocar esse saquinho. Ele tem que ser trocado de meia em meia hora. Por quê? Porque ele vai começar a contaminar aqui nessa região por bactérias da microbiota normal e, consequentemente, né, vai contaminar a urina aqui dentro. Né? Então, não pode deixar esse saquinho por muito tempo. Tem que trocar de meia em meia hora. E aí, toda vez que você trocar, você faz a higienização novamente da região genital do bebê. Né? Nas meninas é um pouquinho mais difícil colocar esse saquinho, porque muitas vezes ele acaba soltando. Né? Porque aqui no menininho é fácil, né? Você cola aqui, beleza. Na menininha aqui, ela acaba soltando. Então, nesse vídeo que eu coloquei pra vocês vão ver bem direitinho, uma técnica que a gente usa é dobrar esse saquinho. E essa região aqui colante, ó, você tem que colar bem direitinho aqui nessa região do períneo aqui. Porque senão, a hora que a menininha fizer o xixi vem aqui, né? Aqui tá a uretra, certo? Esse orifício aqui de cima. Aí, quando ela fizer, se você não colar direitinho nessa região aqui, ó, o saquinho, a urina vaza. Né? Aí a mãe ficou 1-2 horas lá no laboratório esperando para o bebê fazer o xixi. E quando ela faz, vaza, né? A mãe vai ficar muito nervosa. Então, tem que colar bem direitinho nessa região aqui, ó. Essa parte inferior do saquinho aqui nessa região do períneo. Para não escorrer a urina, né, daqui. Existem outras coletas, gente, especiais, que são feitas pela equipe de enfermagem ou pelos médicos, tá? Então, nós no laboratório a gente não faz esse tipo de coleta. Mas a gente precisa saber se a urina foi coletada por esse tipo de coleta, porque a análise da cultura vai ser diferente dependendo do tipo de coleta, certo? Então, uma forma é através de uma cateterização. Às vezes tem paciente, isso é no caso de pacientes hospitalizados, que eles não estão urinando. Então, você tem que passar um catéter para colher a urina. Nesse caso, essa urina, ela quase não tem contaminação, né? Porque para passar o catéter, a equipe de enfermagem faz uma higienização muito rígida, né? Então, essa urina aqui, poucas colônias, né? Se tiver poucas bactérias, é significativo. Existe uma outra que é feita por médicos, que ele funciona a urina direto da bexiga, chama punção suprapúbica. Essa aqui, né, é uma coleta que, no caso, quando eu for analisar,
qualquer crescimento de bactéria é importante, porque o médico está coletando direto da bexiga, e na bexiga não tem bactérias. Então, se crescer qualquer tipo de colônia, é importante, tem que valorizar a infecção. Né? Então, por isso que é importante eu saber se foi colhido dessa forma a urina. Também é raro, né, esse tipo de coleta, de estar necessitando, né, de estar fazendo esse tipo de coleta, porque é uma invasiva, né, é uma coleta invasiva, então é só em casos especiais mesmo. E existem aqueles catéteres, né, muitos de vocês já devem ter visto, que são aquelas sondas de demora. Os pacientes estão hospitalizados, eles ficam com aquela sonda, né, aí tem até um saquinho lá embaixo, né, onde vai acumulando a urina. Então aí, um erro da equipe de enfermagem, quando vocês forem pegar esse tipo de urina, tem que observar, é que às vezes tem gente que não sabe e coleta a urina desse saquinho. Só que a urina desse saquinho aqui, ela não tem nenhuma... é uma urina parada por horas e horas. Então, as bactérias vão se proliferando aqui, se multiplicando, tá? Então, essa aqui isso aqui você pode descartar. Se você receber no laboratório uma amostra dessa, é uma amostra que você vai descartar. Mas então, nesse caso, da onde que tem que coletar, professora? Então, a equipe de enfermagem, tá? Ela não é a gente que mexe, mais uma vez, nisso. Ela tem que coletar aqui, ó, tá? Na junção entre, aqui tá a bexiga do paciente, né? Aí foi introduzida aqui a sonda, né? Aqui dentro da bexiga. Então, quando o paciente urinar, a urina vem saindo por aqui, né? E aqui é a junção entre a bolsa, né? Coletora e onde for e o catéter. Então, é nessa junção aqui que a gente coleta. Tá? Então, é uma urina produzida aqui, né? Pelo paciente. Então, é nessa região aqui, ok? Se chegar no laboratório daqui, não pode descartar. Essa é uma amostra muito delicada porque, infelizmente, é comum as pessoas colherem errado e colher da bolsa. Então, ela chega bem contaminada, assim, quando a gente faz a cultura. Então, tem que averiguar quando for de sonda, né, de demora, como que foi coletada, dependendo do que crescer nessa cultura. Né? A gente tem que investigar como foi coletada, se foi coletada adequadamente aqui nessa região. E como que é feita, né, o diagnóstico de infecção do trato urinário? Então, para fazer o diagnóstico de infecção urinária, a gente usa basicamente 3 critérios. Um é o sintoma clínico do paciente. Né? Esse paciente, ele apresenta febre, ele tem polaciúria. O que é polaciúria? É o paciente, ele querer ir toda hora no banheiro, mas quando ele vai, ele só faz um pouquinho de xixi. Então, isso, né, o termo científico, vamos dizer assim, técnico, é polaciúria. Urgência miccional, né, ele tem aquela urgência para fazer xixi. Disúria, que é dor ao urinar. Alterações no aspecto, né, da urina, no cheiro da urina. E a gente pode, né, dependendo do paciente, também apresentar dor abdominal ou dor, né, dorsal, assim, na região do rim. Né, se for uma infecção uma pielonefrite, né, se já tiver ascendido até o rim. Mas eu preciso ter todos esses sintomas? Não, certo? Mas esses são sintomas que podem uma pessoa com infecção do trato urinário apresentar. Então, não necessariamente, né, isso vai depender da gravidade da infecção, né, essa sintomatologia do paciente. Outra coisa seria que um outro exame que a gente pode olhar é o sumário de urina, né, o urina tipo 1. Aqui tem um laudo, né, da parte química e dos sedimentos. Se vocês lembrarem lá da urinálise, né, a gente tem, na verdade, 3, né, o sumário de urina é dividido em 3 tipos. E aí, o exame químico da urina, normalmente em infecção do trato urinário, a gente vai olhar esse critério aqui, que é o nitrito. Algumas enterobactérias, como por exemplo a Escherichia coli, ela converte nitrato em nitrito. Então o nitrito, ao invés de dar negativo, dá positivo. Como as enterobactérias são os agentes que causam infecção urinária mais comumente, então é comum na infecção do trato urinário a gente ver nitrito positivo. Tá? Então, mas, professora, se tiver negativo, então não é infecção do trato urinário? Não, né?
Não precisa estar obrigatoriamente positivo, porque nem toda bactéria vai converter o nitrato, né, da urina em nitrito. Mas se tiver positivo, é um indicativo de infecção de trato urinário. Normalmente por bacilos gram-negativos, que são as bactérias que convertem nitrato a nitrito. O que mais eu vou olhar na rotina de urina, né, no sumário de urina? Os leucócitos, né, ou piócitos, normalmente eles estão aumentados. Quanto mais aumentados, indica uma maior gravidade da infecção. Também a gente vai ter hemácias, tá? Um aumento do número de hemácias. Na flora bacteriana vai estar presente, né? Vai ter a presença de bactérias. Então, o paciente normalmente ele vai ter o que a gente chama de leucocitúria, que é a presença de leucócitos aumentada na urina. Hematúria, né? A presença de hemácias na urina. Sangue, né? Na urina. E aí, mas o padrão ouro, né, para o diagnóstico da infecção do trato urinário, o exame padrão ouro é a cultura de urina. Então, eu vou confirmar que bactéria está causando através da cultura de urina, né, ou também chamada de urocultura, que é o que a gente vai estar falando aqui agora. Então, antes de falar da análise da cultura, vamos lembrar como que é feita a semeadura dessa amostra de urina quando chega para fazer a cultura de urina no laboratório. Aquela que a gente fez na microbiologia 1. Então, lembra, a urina que está na bexiga ou no rim, ela é estéril. No entanto, como ela passa pela uretra, e a uretra tem microbiota normal, é necessário que a gente faça uma cultura, que é uma cultura que a gente chama de quantitativa. Então, nesse caso, a gente vai usar a alça calibrada para semear a urina. Pode ser de 1 microlitro, que é a que a gente usa mais comumente, tá? Mas se eu não tiver ela, eu posso usar de 10 microlitros. Então, lembra, né, que a gente pode usar alças descartáveis, ou a gente pode usar alça de platina, a gente flamba a alça lá no bico de bolsa, homogeniza a urina, né? Lembrando que as bactérias vão ficar aqui no fundo. Se você não homogeneizar, você vai dar tudo negativo, essas amostras de cultura, que a bactéria vai estar aqui no fundo. Então tem que homogeneizar essa urina. Homogeneizou, introduz a alça e vai semear no meio CLED, né, que é esse verdinho aqui. Então, para semear, eu faço uma estria aqui no meio e faço as estrias, né, perpendiculares a ela. Essa é a forma da gente semear, né, para fazer uma cultura, nesse caso, quantitativa, certo? Aqui, ó, eu também posso, e é recomendado, a gente usar o McConkie, tá? Porque o McConkie, se vocês lembrarem, é um meio seletivo para gram-negativo, só crescem bactérias gram-negativas. E aí, nesse caso, como as infecções urinárias normalmente elas são causadas por bactérias gram-negativas, é muito recomendado semear nele, porque vai crescer só elas isoladas aqui. Na uretra, a gente tem muitas bactérias gram-positivas que podem crescer misturadas aqui no CLED. Por isso que é recomendado, né, a gente semear no McConkie também. É exigência? Não. Eu posso semear só no CLED, tá? Porque tudo que cresce no McConkie também cresce no CLED. Então, eu poderia no laboratório usar só o CLED. O problema de eu usar ele é que pode crescer, né, o patógeno, o uropatógeno, misturado com alguma bactéria da microbiota normal da uretra. E aí vai dificultar, porque eu vou ter que isolar primeiro essa bactéria para depois identificar e fazer o antibiograma, tá? Então, por isso que a gente normalmente semeia nos dois, mas não é exigência. O Corynebacterium, principalmente em idosos, ele tem ganhado um importante papel como uropatógeno. E ele não cresce em nenhum desses dois meios, mas ele cresce no H-sangue. Então, alguns laboratórios estão semeando cultura de urina no H-sangue também, por causa do Corynebacterium, tá? Então, vocês podem acontecer de vocês trabalharem no laboratório que semeia também no H-sangue. Aí eu pego aquela placa, né, em cubo, a 35 mais ou menos 2 graus Celsius por 24 horas. E no outro dia eu vou analisar aquelas placas, como a gente já viu lá, né, na microbiologia 1. Então, no caso, por exemplo, ó, esse aqui é o CLED, né, e esse aqui é o McConkie. Então, semeou aqui no meio, né, a estria do meio, e foi fazendo as estrias perpendiculares a ela aqui.
E aqui, né, de novo eu peguei um pouquinho da alíquota da urina, semeio no meio e veio fazendo as estrias perpendiculares. Aí, se vocês observarem aqui, houve crescimento de muitas colônias bacterianas, então cada pontinho desse, ó, se vocês lembrarem, é uma colônia, né, de bactérias. Uma colônia de bactérias significa milhares de bactérias juntas, lembrando que as bactérias são microscópicas, né? Se elas são microscópicas, eu não conseguiria ver aqui a olho nu. Eu só estou conseguindo ver elas a olho nu porque elas estão tudo juntinho, né, formando essa colônia, certo? Então, como é a cultura quantitativa, né, eu conto essas colônias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí eu tenho que multiplicar por um valor dependendo da alça calibrada que eu usei. Mas nesse caso aqui, professora, como é que eu vou contar essa parte aqui, por exemplo? Eu não vou ver as colônias bem definidas, né? Cresceu tudo junto. Nesse caso, minha gente, não precisa contar, tá? Porque, com certeza, é infecção do trato urinário. Eu tenho muitas colônias e só colônias puras, só um tipo de colônia de bactéria. Então, nesse caso, você não precisa contar, a gente libera, né? Eu vou falar sobre esses valores um pouco mais pra frente aqui na aula. A gente libera mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, tá? Essa bactéria, ela cresceu no CLED, né? E no MACONC. Então, essa aqui é a mesma bactéria, tá? Né? Que cresceu nos dois. Se ela cresceu nos dois, isso quer dizer o quê? Que ela é um bacilo gram-negativo. Que ela cresceu no MACONC, né? E no MACONC só cresce bactérias gram-negativas. Então, eu já sei que essa bactéria é um bacilo gram-negativo. Esse site aqui embaixo é o site de uma professora da Universidade Estadual de Campina Grande, a professora Zilka, né, microbiologista. Ela é muito boa, então vocês podem estar entrando lá tem muita coisa também sobre micro, tá? É bem interessante mesmo, quem gosta de micro está acompanhando, né, esse blog dela aí. Eu tirei essa imagem de lá. Uma outra coisa que a gente pode olhar, né, no CLED e no MACONC, se vocês lembrarem, essa bactéria é fermentadora de lactose ou não, né? Então, lembra que se a bactéria fermenta lactose, ela fica rosa no MACONC. Lembra, no MACONC vermelho, aqui, e ela cresce e fica rosa. Quer dizer que essa bactéria ela é fermentadora de lactose. Se a bactéria, e aí no CLED, tá, ela fica amarela. Tá? Então tá aqui o CLED, né, normal, sem semear nada. E aqui é o CLED, né, amarelinho. Então quer dizer que essa bactéria aqui, ela é fermentadora de lactose. Por isso que ela mudou a cor dele meio assim. Quando ela não fermenta lactose, ela fica, né, dessa cor. Então o CLED fica meio azulado, né, ele é verde, fica meio azulado. E o MACONC assim fica meio marrom. Né, ele é vermelhinho, né, meio vermelho, né, na verdade, e ele fica assim meio marrom. Essa bactéria aqui, ela não fermenta lactose, tá? Então já é uma das provas para identificar a bactéria. Mas aqui, ó, nessa placa, vocês podem observar que a bactéria, ela só cresceu no CLED. Aqui. Ela não cresceu no MACONC. Cresceu bastante colônia, né? Então cada uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Várias colônias. Mas só cresceu no CLED. O que isso indica? Que a bactéria é uma bactéria gram-positiva. Por isso que ela não cresceu no MACONC, porque no MACONC só crescem bactérias gram-negativas. Então esse é um forte indicativo de que essa bactéria, né, é uma gram-positiva, provavelmente no Staphylococcus, né, que são as bactérias envolvidas em infecções do trato urinário, certo? Aí eu vou ter que proceder aqui, né, para fazer a identificação dessa bactéria. Aí eu vou abrir aqui uma seção que existe um fungo, né, que é a Cândida, que também cresce só no CLED, tá? Então, nesse caso, vocês precisam estar fazendo gram para confirmar se isso é bactéria mesmo, se é um gram positivo mesmo, um copo gram positivo, ou se não é uma levedura, porque a Cândida também só cresce no CLED. Normalmente são colônias esbranquiçadas e ela tem um formato de estrela, tá? A colônia da Cândida. Então,
para confirmar se isso é um copo gram-positivo mesmo, é melhor primeiro você fazer um gram, e ver se é um copo gram-positivo. E aí depois você procede, catalase, né, se for positivo ou coagulase, aqueles testes que a gente viu lá na microbiologia 1, certo? Para identificar essa bactéria. Mas também pode acontecer de vocês pegarem uma placa dessa forma aqui, ó, que cresceu poucas colônias, né? Nesse caso eu tenho que contar realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, por exemplo. Então, mais ou menos eu tenho 17 colônias aqui. Será que é infecção do trato urinário? Então, isso a gente vai estar discutindo aqui mais adiante, como interpretar essa cultura, tá? Então, vocês vão ver que muitas vezes isso é só uma contaminação da uretra, tá? Vai depender de vários fatores. E pode também crescer mais de um tipo de bactéria. Que, professor, um paciente ele pode ter infecção por mais de um tipo de bactéria? Por exemplo, ter uma infecção por 2 tipos ao mesmo tempo? Pode acontecer. É raro, né? Não é comum isso. Mas se for um paciente hospitalizado, pode ser que seja realmente infecção por mais de um tipo de bactéria. Principalmente se ele for imunossuprimido, tá? Então, a gente vai discutir com vocês isso um pouquinho mais pra frente. Isso vai depender muito da quantidade de colônias que cresceu, do tipo de bactéria que cresceu. Então, se é uma bactéria que é um provável patógeno, por exemplo, pode ser sim que o paciente tenha infecção por mais de uma mesmo, tá? Às vezes a gente pede uma recoleta para confirmar se ele tem realmente infecção por mais de uma bactéria. Então isso vai depender muito do paciente. Então aqui nessa placa vocês podem ver, ó, essa é uma bactéria, essa é outra. Tá vendo que a colônia é diferente? Então nesse caso a gente vai ter que avaliar se isso é uma contaminação da amostra ou se é uma infecção por 2 bactérias, por exemplo, tá? Então, tá, eu semeei, botei lá, incubei, né, na estufa, 24 horas, e aí analisei. Contei as colônias. Como que eu vou multiplicar aquela contagem de colônias lá? Igual aquela plaquinha, essa daqui que a gente fez, contou, deu 17 ou 12, não lembro? Mas vamos supor que foi 17. Então deu 17 colônias. Como que eu vou multiplicar? Para saber quantas unidades formadoras de colônia o paciente tem naquela urina. Se você semeou com a alça calibrada de 1 microlitro, que é a mais comum, você conta as colônias e multiplica o que você contou por 1000. Então, por exemplo, né, lá no nosso caso, 17 vezes 1000, 17.000 colônias. Então, esse paciente tem 17.000 unidades formadoras de colônia por ml de urina, certo? É assim que a gente vai liberar. Mas se o paciente, se você usou, né, a alça de 10 microlitros, aí você vai contar as colônias e multiplicar por 100. Tá? O que você contar lá, você multiplica por 100. Então, se for aquela plaquinha que eu mostrei de exemplo, se for 17, né, você multiplica por 100, vai ter 1.700 unidades formadoras de colônia por ml de urina. Então, esse é o resultado que você vai liberar no laudo do paciente. Então, assim, normalmente a gente usa a de 1 microlitro, que ela fica melhor de contar lá as colônias do que se você usar a de 10. Se você usar a de 1, lembra que a contagem de colônias você multiplica por 1000, tá? Para interpretar a urocultura, o resultado da urocultura, a gente precisa levar em consideração vários fatores, como eu já disse para vocês. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais desses fatores. O primeiro fator é a idade e o sexo, né? A infecção urinária ela é mais comum em pacientes em crianças, né? É bem comum a criança ter infecção do trato urinário e em idosos. Ou em mulheres, né, na idade sexualmente ativa. Então, essas 3, né, idades e em relação com o sexo, ela é mais comum, é mais indicativo da paciente realmente estar apresentando uma infecção do trato urinário, tá? A gente tem que observar, isso aqui é um gargalo para nós no laboratório, a sintomatologia clínica. O ideal é que a urina viesse com sintomas clínicos do paciente para ajudar a gente nessa interpretação da cultura, porque, como eu disse, aquelas plaquinhas que eu mostrei para vocês ainda tá bom de ver, mas
no laboratório mesmo, você vai ver que tem muitas amostras com muita contaminação. E aí, o sintoma clínico ajuda a gente a definir se realmente é contaminação ou se é uma infecção, tá? Então, se viesse com sintomas clínicos do paciente, seria o ideal, mas infelizmente, a maioria das vezes, né, a gente não tem acesso a esses sintomas clínicos. Se o paciente tem algum fator predisponente, então a história clínica desse paciente, né, e também se ele tem infecções urinárias de repetição, seria ótimo, né? Então, se a gente tivesse acesso no laboratório a isso, facilitaria a nossa interpretação da cultura de urina, mas igual eu falei para vocês, esses 3 fatores muitas vezes a gente não tem acesso, tá? Se o paciente está fazendo uso de antibiótico, isso a gente pergunta no laboratório, tá? O paciente, quando ele vai entregar a amostra, a gente fala, você está fazendo uso de algum antibiótico, alguma medicação? Porque o antibiótico ele pode inibir o crescimento da bactéria, então às vezes o paciente está com infecção, mas a bactéria não cresce no meio de cultura porque o paciente está usando antibiótico. Mas nesse caso, professora, o que eu tenho que fazer? Eu vou suspender a uso de antibiótico? Claro que não, né? A única pessoa que pode suspender o uso de medicação de um paciente é o médico. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é somente anotar paciente em uso do antibiótico X ou Y. Você anota o nome de qual antibiótico, tá? E a gente vai fazer a cultura normalmente. Quem pode tirar a medicação é somente o médico, a gente não pode. Se o paciente tem uma leucocitura, né? Ou seja, presença aumentada de leucócitos na urina, e é a forma com que essa urina foi coletada. Lembra que tem aquelas vários tipos de coleta? Então, dependendo do tipo de coleta que o paciente fez, a gente vai estar analisando essa urina, né, de maneira diferente. Então, a gente precisa saber se essa urina foi coletada, por exemplo, usando um catéter, uma sonda vesical de demora, né? A função se preocupa. Eu falei para vocês que a gente faz a cultura contra as colônias, né? E faz aquela multiplicação. Mas o quanto de colônia é importante, então, para ser infecção do trato urinário, já que é uma cultura quantitativa, né? Então, é assim. Se for de função suprapúbica, lembra que com uma colônia já é importante, né? Porque o médico funciona a urina direto da bexiga. Mas, se for, né, a coleta por outras formas de urina, normalmente, quando tem menos de 10 mil colônias, né, unidades formadoras de colônia por ml, normalmente é uma contaminação, tá? A gente chama de UFC, tá? Aqui tá só colônia, mas é UFC, unidades formadoras de colônia. Aí, normalmente é contaminação. Sempre? Não. Tá? Então, se o paciente ele tiver sintomatologia, por exemplo, né? Se essa coleta, por exemplo, foi feita com cateterização, só passou o catéter para fazer a coleta dessa urina, talvez, dependendo do micro-organismo, vamos supor, é só um tipo de micro-organismo que foi isolado, e esse micro-organismo é um provável patógeno, então pode ser que seja infecção. Mas o que eu faço então, professora? Se eu tiver na dúvida, eu não sei se é uma contaminação ou se é uma infecção. Então, nesse caso, no laboratório, a gente libera a contagem baixa de colônias e libera a identificação da bactéria. O médico vai decidir se é ou não, porque ele tem acesso à sintomatologia. E como eu disse para vocês, muitas vezes a gente não tem, tá? Mas se cresceu menos de 10 mil colônias, tá? E tem bactérias, tipo assim, 2 ou mais tipos de bactérias, provavelmente é contaminação, tá? E aí, como, infelizmente, essa amostra é muito mal coletada e é comum no laboratório, a gente acaba liberando negativo mesmo, essa cultura, tá? Pra não ter que ficar liberando sempre contaminação, né? Ou contagem de colônia baixa. A gente só não libera, né? Se for uma dúvida mesmo. Se for, talvez, um paciente que possa ser uma contagem, mesmo com contagem baixa, infecção do trato urinário. Entre 10 mil e 100 mil, pode ser que seja, a gente fala que é um caso suspeito, né, de infecção. E aí a gente vai ter que levar em consideração aqueles fatores que eu falei com você. É uma bactéria que normalmente causa infecção urinária ou é uma bactéria que é da microbiota normal da uretra? Só cresceu um tipo de bactéria ou cresceu mais de um tipo? Essa urina ela foi coletada como? De onde?
o paciente tem sintomatologia, o paciente tem leucocitura, ele tem o número de leucócitos aumentado na urina, que é um indício muito importante, né? Normalmente, quando ele tem infecção urinária, ele tem esse aumento. Então, a gente vai considerar tudo isso para estar avaliando se essa contagem de colônias é significativa, né? Para essa bactéria estar causando infecção do trato urinário e não estar contaminando só, né? Ser uma bactéria da uretra que está contaminando a urina. E quando cresce mais de 100 mil, então, normalmente é, né, uma infecção do trato urinário. Né? Então, lembra aquelas placas que não dava nem para contar? A gente libera mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml de urina, tá? Então, aquilo lá, o paciente está com infecção urinária para aquela bactéria. Então, a gente vai identificar aquela bactéria e fazer o antibiograma daquela bactéria, que é o teste, né, de susceptibilidade aos antimicrobianos, que a gente vai estar falando aqui nessa disciplina de microbiologia 2, que é o teste que a gente vê qual antibiótico provavelmente, né, trata aquela infecção urinária ou aquela qualquer outra, né, infecção. Então, como eu disse para vocês, quando eu cultivo, né, eu faço uma cultura, essa cultura pode crescer um único tipo de micro-organismo, né, que a gente fala de cultura monomicrobiana, ou pode crescer mais de um tipo de micro-organismo, que é uma cultura polimicrobiana. Também é considerado monomicrobiana quando na cultura de urina, mais de 90, assim, um micro-organismo representa mais de 90% do que cresceu na cultura. Tá? Então, às vezes cresce assim, poucas colônias de outra bactéria contaminante, vamos dizer assim. Aí a gente desconsidera ela, tá? E considera aquela bactéria que cresceu em uma contagem bem alta. Tá? Em cultivo polimicrobiano, como eu já disse para vocês, pode acontecer do paciente ter, né, uma infecção por mais de um tipo de bactéria ou de micro-organismo, né, que pode também ser fungo, né, a infecção. A gente viu que cândida pode causar infecção do trato urinário. No entanto, se a contagem dessas colônias for baixa, normalmente é indicativo mesmo de contaminação, tá? Mas se a contagem for alta, né, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, por ml, então pode ser sim uma infecção. Né? Você pode, se quiser confirmar, né, pedir uma nova coleta. Se realmente for infecção, vai crescer novamente esses dois micro-organismos, né, na cultura daquele paciente, certo? Se for uma urina urgente, é melhor você liberar, né, a identificação e o antibiograma desses dois micro-organismos e deixar para o médico decidir, né, se ele vai tratar ou não. E quando for infecção, ou quando for, desculpa, contaminação, gente, normalmente a gente libera no laudo assim, múltiplos micro-organismos presentes, provável contaminação da amostra, sugerimos repetir a cultura, tá? Isso assim, se for uma contaminação que a gente acha que a gente está na dúvida, vamos dizer assim, né? Pode ser dois ou mais micro-organismos com contagem baixa de colônia, tá? Como eu disse para vocês, é muito comum essa amostra vir contaminada com as bactérias da microbiota da uretra. A gente só libera isso, né, se for uma contagem não muito alta, né, não mais 100 ml na dor de colônia, mas também não muito baixa. Quando está muito baixa, a gente libera também, que não houve crescimento bacteriano mesmo, a gente libera negativo, porque a gente já sabe que é uma contaminação, tá? Você só vai liberar isso se você tiver dúvida se é uma contaminação ou uma infecção. Essas bactérias, por exemplo, são prováveis contaminantes na urina. São bactérias que a gente encontra na microbiota normal da uretra, então, e normalmente elas não estão associadas a infecções do trato urinário. Mas, professora, quer dizer que sempre que eu isolar essas bactérias aqui vai ser um contaminante? Não, tá? Mas é um indicativo, sim, de ser um contaminante. Lembra que é importante a gente estar olhando a contagem de colônias. Se a contagem de colônias for alta, pode ser que essa bactéria, que é da microbiota normal da uretra, esteja causando uma infecção naquele paciente, tá? Então, normalmente o Streptococcus é um contaminante, os lactobacillus, né? Principalmente nas mulheres, ela é uma bactéria que fica na microbiota da vagina. E o Staphylococcus coagulase negativa que não seja saprofíticos. Normalmente ele é um contaminante, tá? E o lado do paciente, como é que sai?
Polimorfonucleares são os low cost, tá? E aí, nem sempre, nem todo laudo de cultura de urina você libera os polimorfonucleares, tá? Nesse caso aqui, você teria que fazer uma lâmina da urina, corar, né? E ver se tem a presença, né, de polimorfonucleares. Porque se tiver aumentado, gente, frequências polimorfonucleares ou numerosas, é um indicativo, né, de infecção no trato urinário. Então, é importante estar fazendo essa verificação se tem aumento de polimorfonucleares, tá? Normalmente a gente pega esse dado da rotina de urina, porque o paciente muitas vezes ele faz, né, a rotina de urina e também a cultura. Ele não faz só a cultura, tá? Mas se ele fizer só a cultura, aí você tem que fazer uma lâmina para ver isso. Mas isso aqui não é obrigatório estar presente no laudo de cultura de urina, ajuda a gente a interpretar a cultura de urina, tá? O resultado da cultura, que é aqui você vai pôr o nome da bactéria. Então, aquela bactéria que cresceu na cultura, você tem que identificar. Fazer aquelas provas de identificação que a gente viu em microbiologia 1, tá? E aí aqui você vai botar o nome dela. A contagem de colônias, né? Aquela contagem que você fez em unidades formadoras de colônia por ml. E por último aqui é o antibiograma que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Que são os antibióticos que provavelmente vão tratar essa infecção do trato urinário. Se for uma cultura negativa, o que a gente vai liberar aqui? Resultado da cultura. Não houve crescimento bacteriano. Quer dizer, não cresceu nada na placa do paciente. Eu semei a urina, no outro dia eu analisei, não cresceu nada. Lembrando que a gente analisa durante 48 horas, tá? Então, se não cresceu nada no primeiro dia, eu incubo mais 24 horas, analiso no outro dia. Não cresceu nada dentro de 48 horas, eu posso liberar que não houve crescimento bacteriano, certo? Aí, contagem de colônias, 0, né? Se não houve crescimento bacteriano e no antibiograma não libero nada, ok? Então, um laudo negativo seria assim. Então, essa foi a aula. Qualquer dúvida, coloquem lá, né, no fórum de discussão. Um abraço a todos.